eu jurava que era só um filme de romance e não esperava sair traumatizada depois daquele final. Ai, quanto tempo, que saudade de criar vídeo aqui pra vocês. Andei um pouquinho sumida porque eu fiquei doente, o meu marido, o meu filho, depois a gente se mudou de casa. Enfim, foram muitos acontecimentos que fez eu ficar um pouquinho off por aqui. Mas eu voltei e não podia deixar de comentar com vocês sobre um filme que eu assisti e eu fiquei sem palavras. Ainda mais se tratando de um filme de romance, porque eu era a pessoa que odiava tudo sobre romance, a não ser comédias românticas. Porque eu falava na minha cabeça que esse tipo de romance clichê, ele não existe na vida real. Então eu não tinha muito do porquê eu consumi. Ah, rapidinho, antes da gente continuar, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e me seguir nas redes sociais para você ficar um pouquinho mais próxima de mim, tá bom? Agora, sem enrolação, bora pro tema do vídeo. O filme da Netflix, Meu Ano em Oxford, que eu jurava que era só sobre um romance, onde uma garotinha do interior vai para uma cidade maior, para a faculdade dos sonhos e se apaixona. Jurava que era só isso. Mas, como sabemos, não se trata só disso, então eu fiz algumas anotações nesse caderninho aqui e eu quero comentar com vocês. Confesso que a cena que mais me marcou e que fez eu fazer a primeira anotação no meu caderno é quando a Anna, ela descobre que o Jamie, ele está doente. Sim, então você já percebeu que eu demorei bastante para fazer anotações no meu caderno. E naquela conversa entre os dois, onde ele cita uma determinada frase que mexeu muito comigo. Você não vive mais tempo, só morre mais devagar. Naquela cena eu já sabia que só podia esperar o pior do filme. No caso, o pior é a tristeza e lágrimas. Tudo que eu pensava no final do filme era: a Netflix não tinha o direito de fazer isso comigo. Logo no início a gente conhece a Anna, que é uma garota super sonhadora, dedicada, bem regrada, né? Cria tudo muito bem planejado para sua vida. E até ela entrar em Oxford, é mais ou menos por aí. O Jamie era totalmente o oposto dela. Ele queria viver intensamente, parecia não se importar muito com as coisas e ele era muito galinha. Muito. Tenho que confessar que eu amei aquela cena em que a Anna, ela fala pra outra garota que estava procurando o Jamie que ele estava se escondendo dela na lavanderia. Meio que uma vingança pelo que ele fez com ela, né? Eu simplesmente amei. E ali eu comecei a shippar os dois. E no decorrer do filme, quando o Jamie, ele começa a deixar a Anna participar da vida dele, aquilo me deixou com o coração quentinho. Porque eu já tava assim, Netflix, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse homem não querendo levar ela pra casa dele. Tipo assim, e eles já juntos, ó, mó tempão. E já dava pra perceber que ambos estavam se gostando, mas era aquilo, nada sério, né? Eu posso citar aqui alguns exemplos de atitudes do Jamie que me deixaram com o coração tipo assim, ai que fofo. Por exemplo, ele levar ela na sua casa, que como eu falei, eu já não aguentava mais, porque toda hora ela pedia por isso. Conseguir o convite do baile que ela tanto queria. Outra coisa foi fazer uma festa surpresa pra ela, mesmo ela não gostando muito de surpresas. O detalhe maior que me conquistou foi na casa que ele cresceu, onde ele tinha tantos traumas, né? Porque, poxa, o irmão dele faleceu lá. E se tem uma coisa que eu posso falar que é meio clichê, mas que eu curti muito, foi o cuidado da Anna com o Jamie. Porque ele era o cara que não se importava, que não se abria, que não falava dos seus sentimentos. E eu, pelo menos, eu acho isso um clichê, porque eles sempre fazem isso. Juntam um cara que é todo fechadão com uma garota que é super amável, cuidadosa, e aí no final esse cara cede por se apaixonar por ela e tudo mais. Todo esse clichê que a gente tá acostumado. Uma coisa que o roteirista, de fato, ele não errou nesse filme foi o fato dela ajudar a melhorar a relação dele com o pai. O que a gente pensava que era uma briga entre os dois, na verdade, era uma luta de esgrima e o carro de colecionador montado pelos dois, ambos sorrindo muito. E eu acredito que isso era tudo que os dois queriam há muito tempo, só não sabiam como começar. Mas a Anna conseguiu isso. Agora vamos entrar em um clichê que eu particularmente não gosto e tenho muita raiva, mas eu entendo que faz parte do contexto da história. O drama em que eles ficam sem se falar e depois voltam
com muito amor, muito carinho, muita paixão pelo outro, como se de fato não estivessem aguentando mais essa distância. E aí na minha cabeça fica assim, poxa, então por que se afastou, né? Por quê? Era só sentar, conversar e resolver. Agora a cena que me deixa sem palavras, e eu confesso que me iludiu muito, e eu tenho certeza que iludiu você também, é a cena em que ela deita, né, nos braços dele, ele já doente, e eles começam a conversar sobre a excursão, e começa a passar várias cenas dos dois juntos naquele local. E eu posso ter sido burra, mas eu pelo menos não pensei que se tratava só da imaginação dos dois, né? O fato deles estarem conversando ali, imaginando aquilo. Quando mostra a realidade, que só a Ana viajou para aqueles lugares, me deixou muito triste. E o que eu esperava da cena era emoção. Então sim, eu queria ver a Ana pisando naqueles lugares e lembrando do Jamie, sentindo falta do Jamie, não quieta com um carão pensando na vida. Queria ver, sim, lágrima escorrendo, sabe? Eu queria ver ela lembrando dos dois e, sei lá, chorando de fato, de saudade. E ao mesmo tempo de estar chorando, sorrindo, porque ela sabe que ela aproveitou o máximo da vida com ele. E meio que para reconfortar a gente e juntar os nossos caquinhos, o que fazem no final? A Ana dando aula e finalizando ali com um bolo idêntico a que o Jamie começou na primeira aula dele. Então a minha opinião do filme é a seguinte: eu amei esse filme, mesmo que ele tenha um final triste, até porque nem todas as histórias de amor ela tem um final feliz, e esse foi um exemplo, né? É um filme, porém, talvez já tenha acontecido com alguém na vida real. Se eu não me engano, esse foi o primeiro filme da Sofia Carson que eu assisti, e eu particularmente gostei muito, porém eu quero fazer a listinha com todos os filmes dela pra reparar na atuação, porque eu vi que teve algumas pessoas que reclamaram. Teve pessoas falando que ela sempre faz a mesma personagem, não busca uma mudança, exceto no filme Descendentes, que eu também não assisti ainda, mas eu vou assistir. E eu prometo que eu faço um vídeo comparando todos os filmes que ela atuou até o momento. E eu tô ansiosa pra isso. Agora me conta, qual cena do filme deixou seu coração quentinho e o que você achou daquele final? Não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. E me seguir nas redes sociais, porque você já sabe, pra gente ficar um pouquinho mais próximo. Um beijo e até o próximo vídeo.